Pai do Senhor Jesus, aqui quem fala é a nossa irmã em Cristo, Lédma. Tenho o privilégio e a honra de servir ao Senhor e à sua igreja no Parque Santa Fé, Lusiânia, Goiás. E estamos aqui para dar continuidade a esse projeto lindo da leitura bíblica diária no livro de Salmos, dos Salmos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pela oportunidade que ele nos concede. É uma honra participar desse projeto. Que Deus abençoe ele e toda a direção, coordenação da igreja. Em nome de Jesus. Estamos aqui para refletir um pouco sobre o Salmo 131. E vou fazer a leitura do Salmo 131. É um salmo de Davi, a humildade do salmista. Salmo 31 diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo faz parte da coleção de 15 salmos, cujo título em hebraico é Cântico dos Degraus ou das Subidas. Esse título se deve ao fato de que esses salmos eram cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém, especialmente nas 3 grandes festas. E Davi compôs esse salmo. Ele é o autor do salmo. São 3 versículos. Só apenas 3 versículos. Muito pequenininho, mas com uma profundidade assim imensa, né? E esse, como eu falei, esse salmo é atribuído a Davi, ao rei Davi, o rei mais conhecido de Israel. Deus o tirou de trás do rebanho e o colocou como rei no lugar de Saul. Davi, ele foi o segundo rei de Israel e o mais conhecido. Davi escreveu vários dos salmos. Neste salmo mesmo em específico é onde ele exorta o povo de Deus a esperar somente em Deus. Depois que ele quieta e acalma o seu coração. Davi exorta o povo a esperar, a confiar em Deus, mas primeiro ele mesmo acalma o coração dele. Já faz parte de Davi, né? Como tem um outro salmo que ele fala com a alma dele, né? Espera no Senhor. E aqui nesse salmo ele aquieta seu coração e exorta o povo a esperar somente em Deus. Geralmente os salmos foram escritos durante algumas situações, algum ambiente vivencial que deu a origem a este salmo. A forma do salmo como ele foi escrita, o tema, os estudiosos se perguntam qual foi a situação na vida do rei Davi que levou a escrever estes salmos de 3 estrofes, somente 3 estrofes. Então, é uma interrogação que os estudiosos fazem, que situação que Davi pode ter passado para escrever esse salmo. E uma das possibilidades, dentro de uma resposta que os estudiosos buscam, uma das possibilidades era ainda quando ele não era rei em Israel, ele tinha sido acusado pelo rei Saul e pelos seus súditos de que Davi tinha ambições de se tornar rei e que estava querendo matar Saul e ocupar o trono de Israel. E nos vemos
E nós vemos estes episódios nos livros de Samuel e Crônicas, né? Que relata a perseguição que Saul fez a Davi, né? Até mesmo algumas armadilhas ali para pegar Davi, mas Deus sempre o guardou, né? Sempre protegeu Davi das mãos de Saul. E a gente pode ver alguns fatos nos livros de Samuel e Crônicas. De fato, houve uma época em que Deus deixou muito claro que Davi seria o verdadeiro rei de Israel. Só que quem reinava era Saul. Aí Saul está no trono, sai a conversa de que Davi iria governar, como que ele ficou, né? Aí e Saul começa a olhar para Davi como sendo um rival dele. Ele já não olhava Davi como antes, como um guerreiro que matou Golias, mas ele já olhava como um rival e tentando contra a vida dele, porque ele não queria perder o trono, sendo que Deus já havia rejeitado ele há muito tempo e ele sabia disso. Mas ele olhava Davi como um rival, aquela pessoa que tomaria o trono, que ficaria no seu lugar. E os súditos do rei Saul ficavam instigando Saul e dizendo: ó, Davi está tramando contra ti, porque Davi tem aspirações, ele quer ser o rei de Israel. Isso fez com que o ódio de Saul por Davi se multiplicasse. E também fez com que ele matasse a Davi, fez também com que ele tentasse, né, matar a Davi por diversas vezes. Né? Ele tentou contra a vida de Davi, como eu já falei, né? E a gente sabe, e ele tentou por diversas vezes acusando Davi de querer tomar o trono, de querer tentar contra ele. E ainda tinha os falatórios, né? Na cabeça de Saul. E então, quem sabe, dentro da pergunta de em que ocasião Davi compôs esse salmo, quem sabe foi nessa ocasião em que Davi escreveu este salmo, em que ele diz que o coração dele não pensava estas coisas. Davi não desejava ser rei. Como diz assim, que o coração dele não queria coisas extraordinárias para ele. Que o olhar dele, de Davi, não era soberbo, né? Que não era altivo. Ao contrário, a alma dele estava muito tranquila, confiante. Ele estava satisfeito nos braços de Deus, como uma criança está nos braços de sua mãe. Assim, Davi se sentia como uma criança nos braços de Deus. Ele não estava ambicionando coisas altas. Ele não estava procurando coisas, satisfação. A satisfação dele era em Deus. Deus o bastava. Aí ele termina o salmo dizendo ao povo, aos seus colegas, compatriotas, para que colocassem a esperança e a confiança em Deus. Agora e sempre, né? Devemos confiar no Senhor agora e sempre. Então ele fala ao povo, porque ele é quem pode de fato satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração, né? Este salmo é uma expressão de Davi diante de Deus. Note que dirigindo a Deus, Davi se dirigindo a Deus neste salmo, neste salmo ele não é uma oração. Ele não pede nada. Ele só declara diante de Deus. É como se ele, quando ouviu aquelas acusações
ele chegou na presença de Deus e disse: Senhor, eu vou responder estas acusações diante de ti. O Senhor me conhece. O Senhor sabe que o meu coração não está procurando estas coisas. O Senhor sabe que não planejo coisas grandes demais para mim. O Senhor, que minha alma está tranquila, segura, que o Senhor é a minha única satisfação e a minha única esperança, né? Porque Davi foi se justificar para Deus. Aqui, como eu falei, ele não faz um salmo de oração, nem um salmo de pedidos, mas ele vai fazer uma declaração ao Senhor, uma justificação dele, em vez de dar aos homens, ele foi a Deus. Este salmo é uma espécie de prestação de contas que Davi faz da sua alma diante de Deus, porque Deus é aquele que conhece aquilo que se passa dentro de nós, né? A gente pode até tentar ocultar dos outros, mas de Deus não. E Davi sabia disso. Nós temos que dar conta às pessoas daquilo que nos rodeia, mas acima de tudo, nós temos que dar conta do nosso coração diante de Deus. E era isto que Davi estava fazendo aqui, uma prestação de contas, porque ninguém conhece a alma melhor que Deus. Ele quem sonda o mais íntimo do nosso coração. E quando nos colocamos em oração na presença de Deus, nós temos conhecimento de nós mesmos diante do Senhor. Quando nós oramos e buscamos o Senhor, mais nós conhecemos a nós mesmos. É interessante que João Calvino, nas Institutas de religião, da religião cristã, que é o livro clássico da Reforma Protestante, e começa as Institutas, que é um compêndio de teologia, exatamente falando do conhecimento de Deus. E ele diz que quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. São frases de João Calvino. Ao contrário do que lhes dizem os filósofos, conhece-te a ti mesmo, na ideia que quanto mais você se examina, você se analisa, você se analisa, você tendo um conhecimento correto. Quanto mais os filósofos falam que quanto mais você se conhece, mais você se examina, mais você vai ter um conhecimento correto de si mesmo. Mas a gente sabe que nem assim, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais é que a gente se conhece, como foi relatado por João Calvino. Calvino e outros reformadores disseram: quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conhecer você mesmo. E isso é fato, né, irmãos? Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca o Senhor, mais lê a Bíblia, mais a gente vê as nossas misérias, as nossas imundícias diante de Deus, né? Por mais que fale uma coisa, mas quando a gente busca o Senhor, está em oração, quanto mais conhecemos a Deus, mais os nossos desejos, que a gente, ser humano é terrível, tenta ocultar, o Senhor deixa claro, e não tem como ocultar os desejos que está no íntimo do coração. E porque diante de Deus que o nosso coração se manifesta. Diante de Deus, a nossa mente fica clara, né? Quantas vezes a gente não está com dúvidas de algumas coisas e a gente vai orar ao Senhor e quando a gente vai orar, tudo se esclarece, né? Até mesmo dentro de nós, quando a gente está com algumas questões internas e a gente vai até a Deus em oração e é tudo manifestado ali, como é, como não é.
a intenção, através da oração, o Senhor vai falando, né? Vai nos esclarecendo algumas coisas. Por isso que é bom manter comunhão com Deus e buscar mais o Senhor, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós nos conhecemos. E o nosso coração é corrupto, né? E como disse o profeta Jeremias, disse isto, ele pergunta quem o conhecerá, né? Se referindo ao nosso coração. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração profundamente e com frequência somos enganados, né? Enganoso é o coração, quem, né, o conhecerá, mas eu, Senhor, esquadrinho, né? Diz a palavra de Deus. Enganado por ele, nós seremos enganados se a gente for pelo nosso coração, porque tem muitas pessoas que dizem, estou sentindo meu coração. Não, meu irmão, seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Tudo que a gente sente no nosso coração é bom, a gente tem que ir até a Deus para esclarecer, como fez Davi. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente tem a noção de quem é nós, de quem somos nós, do que tem dentro de nós, né? E a gente tenta até camuflar, ser humano é terrível, né? Sabe que tá ali com umas coisas que não tá muito certo dentro do coração, mas não, isso não é assim não. Mas quando a gente chega diante de Deus, que vai orar, que vai buscar o Senhor, que tem a intimidade com o Senhor, a gente diz, Senhor, realmente, limpa meu coração, limpa minha alma. E o Senhor vai trazendo as claras, né? Aquilo que o próprio homem tenta esconder de si mesmo, né? Porque não consegue esconder de Deus. Como eu falei aqui, o profeta Jeremias escreveu, né? Que essa palavra venha edificar os nossos corações. E eu agradeço a Deus em nome de Jesus.